Quando Tommy começou a perseguir os dois homens, Tuppence precisou usar todo o seu controle para não acompanhá-lo. No entanto, ela se conteve e contentou-se ao pensar que sua decisão era justificada pelos fatos. Os dois homens haviam, sem dúvida, vindo do apartamento do segundo andar, e essa pequena pista de nome Rita pôs os jovens aventureiros de volta no encalço dos abdutores de Jane Finn. A pergunta agora era o que fazer em seguida. Tuppence detestava ficar aguardando a esmo. Tommy tinha um trabalho a fazer, e impossibilitada de juntar-se a ele na perseguição, a jovem sentiu-se inútil. Ela retornou ao átrio do edifício. Agora ele estava ocupado pelo menino que atuava como ascensorista, que polia o latão de decorações do elevador enquanto assobiava com vontade e grande acuidade uma canção moderna. Ele olhou na direção de Tuppence quando ela chegou. Tuppence possuía um espírito moleque e sempre se deu bem com crianças. Pareceu que imediatamente formou-se um vínculo de simpatia. Ela concluiu que conquistar um aliado no território inimigo, por assim dizer, não faria mal. Muito bem, William. Está deixando tudo brilhando? É Albert, senhorita. Então, Albert. Eu gostaria de falar com você, Albert. Veja, você sabe o que é isso? Força Estadunidense de Detetives. Oh, senhor. Era extremamente improvável que Albert soubesse o que era de verdade aquela insígnia. Seria o fim do plano de Tuppence se o menino soubesse, pois a insígnia era de um grupo de treino para voluntários fundado pelo arquidiácono nos primeiros anos da guerra. Ele só estava no casaco de Tuppence, pois ela usou alfinete para fixar algumas flores um dia ou dois antes. Mas Tuppence tinha olhos astutos e havia notado a borda de um livro detetivesco para fora do bolso do menino. O arregalar dos olhos de Albert mostrou a Tuppence que sua estratégia foi boa e que o peixe havia mordido a isca. Sabe o que eu estou procurando? Um dos inquilinos? A do número 20. Aqui se apresenta como Vandermeyer. Uma bandida? Bandida? É como eu a chamaria. Rita Fugaz. É como ela é conhecida na América. Rita Fugaz. É igualzinho aos filmes. E era mesmo. Tuppence frequentava salas de cinema. Annie sempre me disse que ela não era boa pessoa. Quem é Annie? Empregada do apartamento. E ela vai sair hoje. Várias vezes ela me disse: pode anotar, Albert. Eu não ficaria impressionada se a polícia aparecesse para levar essa mulher qualquer dia desses. E ela falou desse jeitinho. Mas era muito bonita, não acha? Ela é bonita, sem dúvidas. Aposto que é útil nesse esconderijo. Aliás, ela anda usando alguma das esmeraldas? Esmeraldas? Essas são as joias verdes, não são? Sim, é por causa delas que ela está foragida. Você conhece o Sr. Ridsdale? Ridsdale? Não? Peter B. Ridsdale? O Barão do Petróleo? Soa um pouquinho familiar. As joias pertencem a ele. A maior coleção de esmeraldas do mundo. Valem $1 milhão. Nossa! Fica cada vez mais parecido com os filmes. Ainda não conseguimos provar definitivamente, mas estamos em seu encalço e... eu acho que ela não será capaz de escapar com as joias dessa vez. Fique esperto, rapazinho, e não fale nenhuma palavra disso. Eu não deveria ter contado a você, mas nos Estados Unidos nós reconhecemos um menino esperto quando vemos um. Não direi uma palavra sequer. Não há algo que eu possa fazer para ajudar? Seguir alguém, talvez, ou algo do tipo? Não neste momento, mas eu vou me lembrar de você. Qual era aquela história que você falou da moça estar saindo? A Annie? Elas tiveram desentendimento. A Annie disse que criadas são difíceis de arranjar hoje em dia e que, com ela contando como foi com ela, a Rita teria dificuldade de achar uma substituta. Será que... Diga-me, rapazinho, eu estava pensando, e se você mencionasse que conhece uma prima jovem ou que um amigo seu tem uma que seria perfeita para o trabalho, entende? Sim, saquei. Pode deixar comigo, senhorita, que eu vou dar um jeito rapidinho. Meu garoto, você poderia dizer que esta jovem está pronta para começar de imediato. Você me informa se deu tudo certo. Voltarei aqui amanhã às 11 horas. Onde devo te contatar? Ritz. O nome é Cowley. Deve ser um trabalho incrível esse negócio de detetive. Com certeza é. Em especial quando é o velho Ridsdale que está pagando as contas.
Mas não se preocupe, rapazinho. Se isso aqui der certo, você terá uma oportunidade de começar de baixo. E com essa promessa, Turpin se afastou de seu novo aliado e caminhou apressadamente para longe de South Audley Mansions, satisfeita com seu trabalho matinal. Mas não havia tempo a perder. Ela voltou direto para o Ritz e escreveu algumas palavras para Sr. Carter. Depois de tratar disto, e com Tommy ainda ausente, o que não a surpreendeu, ela deu início a uma expedição de compras que, contando com o intervalo para o chá e bolos, ocupou-a até pouco depois das 6 horas da tarde. Ela retornou ao hotel cansada, mas satisfeita com as aquisições. Agora, sozinha em seu quarto, ela desembrulhou a última coisa que comprou. 5 minutos depois, ela estava sorrindo satisfeita para seu reflexo no espelho. Ela usou um lápis de olho para modificar ligeiramente o contorno das sobrancelhas, e isto, somado à nova e exuberante cabeleira loira, mudou tanto sua aparência que ela sentia-se confiante que, mesmo que ficasse cara a cara com Whittington, ele não a reconheceria. Ela também usaria saltos plataforma em seus sapatos, e o uniforme de empregada com avental e chapéu tornaria-se um disfarce ainda mais formidável. Ela sabia, graças à sua experiência no hospital, que uma enfermeira sem uniforme frequentemente não era reconhecida pelos próprios pacientes. O jantar foi uma refeição solitária. Turpin estava preocupada com a demora de Tommy. Julius também estava ausente, mas na cabeça da jovem isto era mais fácil de explicar. Suas atividades não eram confinadas apenas a Londres, e suas idas e vindas eram completamente compreendidas pelos jovens aventureiros como parte de um dia de trabalho. Não estava fora de questão que Julius P. Hersheimer partisse para Constantinopla em um instante se ele acreditasse que lá havia alguma pista sobre o desaparecimento de sua prima. O jovem enérgico teve êxito em infernizar a vida de alguns homens da Scotland Yard, e as moças no almirantado aprenderam a reconhecer e temer seu familiar Alô. Ele passou 3 horas em Paris, cobrando o departamento de polícia, e voltou infectado pela ideia, possivelmente originária de um policial francês fadigado, que o verdadeiro rastro do mistério poderia ser encontrado na Irlanda. Arrisco-me a dizer que ele foi pra Irlanda agora. Tudo certo pra ele, mas isso aqui tá ficando cada vez mais enfadonho pra mim. Aqui estou, prestes a explodir com novidades e sem absolutamente ninguém com quem compartilhar. Tommy poderia pelo menos ter mandado um telegrama, alguma coisa. Pergunto-me onde ele estará. De qualquer forma, ele não deve ter perdido o rastro. Que me lembra... Por favor, preciso de papel, caneta e um envelope, por gentileza. Com a manhã, veio a mensagem de Sr. Carter em resposta. Querida senhorita Turpin, você teve um começo esplêndido e lhe parabenizo. No entanto, sinto que devo lembrar-lhe mais uma vez dos riscos que a senhorita está correndo, principalmente se pretende seguir o curso que indicou. Essas pessoas estão absolutamente desesperadas e incapazes de misericórdia ou piedade. Eu acredito que você está provavelmente subestimando o perigo. Portanto, aviso-a novamente que não posso lhe prometer nenhuma proteção. Você nos deu informações valiosas, e se escolhesse se afastar agora, ninguém lhe censuraria. Peço que reconsidere a situação muito bem antes de tomar sua decisão. Se apesar de meus alertas você estiver decidida a seguir em frente, tudo está preparado. Você trabalhou por 2 anos para a senhorita Dufferheim, da mansão Personage em London. A senhorita Vandermeyer pode contatá-la se procurar suas referências. Se me permitir, gostaria de oferecer alguns conselhos. O primeiro é manter-se o mais perto da verdade que for possível. Isso diminui as chances de deslizes. Sugiro que você se apresente como é, uma ex-voluntária de guerra que escolheu ingressar na carreira de serviço doméstico. Existem muitas moças assim hoje em dia. Isso serviria para justificar quaisquer incongruências de fala ou de etiqueta que poderiam, de alguma forma, despertar suspeitas.
Qualquer que seja sua decisão, desejo-lhe muito boa sorte. Seu amigo sincero, Sr. Carter. O ânimo de Tuppence melhorou rapidamente. Ela não mudou de ideia com os avisos do Sr. Carter. A jovem tinha demasiada fé em si mesma para deixar os avisos a impedirem. Ela ainda não havia recebido notícias ou mensagens de Tommy, mas o correio matinal trouxe consigo um pequeno cartão postal com os dizeres: "Está tudo ok", rabiscados nele. Às 10h30, Tuppence conferiu com orgulho um surrado baú de lata contendo seus novos pertences. Ele era amarrado artisticamente com uma corda. Ela corou um pouco ao chamar o serviço de quarto e ordenar que fosse levado a um táxi. Foi conduzida até Paddington e deixou a caixa na chapelaria. Ela então foi para a segurança do banheiro feminino com uma bolsa nas mãos. 10 minutos depois, Tuppence emergiu de uma metamorfose. Ela deixou a estação e entrou em um ônibus. Eram 11 e pouco quando Tuppence ingressou novamente no átrio de South Audley Mansions. Albert estava de tocaia, fazendo seu trabalho de maneira um tanto desatenta. Ele não reconheceu Tuppence imediatamente. Quando reconheceu, sua surpresa pareceu não ter limites. Oh, eu nunca ia ter te conhecido. Esse disfarce é incrível. Fico feliz que gostou, Albert. Por falar nisso, eu sou sua prima, não é mesmo? Não. Eu contei que um amigo meu é quem conhecia uma moça. Ele não ficou muito feliz. Ela resolveu ficar até hoje pra ajudar. Mas deve ser pra falar mal da patroa. Que menina agradável. Ela é bonita e sempre bem arrumada, mas, nossa, é esquentada. Você vai subir agora, senhorita? Entre no elevador, por gentileza. Número 20. É isso mesmo? Tuppence acalmou com um olhar firme e entrou no elevador. Quando tocou a campainha no número 20, ela estava consciente dos olhos de Albert lentamente descendo de volta ao térreo. Uma jovem bem arrumada abriu a porta. Eu vim pela vaga aqui na casa. Ai, é uma casa horrorosa. A patroa é uma daquelas velhas, sempre se metendo. Acusou-me de estar mexendo em sua correspondência. Eu? Nunca tem nada nas lixeiras para papel, ela queima tudo. Ela não é uma boa pessoa, aquelazinha. Roupinha arrumada, mas sem nenhuma classe. A cozinheira sabe mais sobre ela, mas também não me diz nada. Tem medo da patroa. E como é desconfiada, ela fica no seu cangote um instante se tiver sequer trocar uma palavra com o rapaz. Eu vou te contar. Annie! Sim, senhora. Com quem você está conversando? É uma jovem que tá aqui pela vaga, senhora. Mande entrar, então. Imediatamente. Sim, senhora, sim, senhora. Tuppence foi levada a uma sala à direita do longo corredor. Uma mulher estava em pé perto da lareira. Ela certamente havia deixado para trás a juventude. E a beleza que ela sem dúvida possuíra estava áspera e endurecida. Na juventude ela deveria ter sido deslumbrante. Seu cabelo era como ouro pálido e formava cachos na altura do pescoço. Seus olhos, de um azul elétrico, pareciam capazes de penetrar fundo na alma de quem observava. Sua silhueta delicada era complementada por um maravilhoso vestido anil. Apesar de sua graciosidade embaladora e da beleza quase etérea de seu rosto, sentia-se instintivamente a presença de algo duro e ameaçador. Uma espécie de força metálica que se expressava em seu timbre e naquela qualidade de verrume em seus olhos. Pela primeira vez, Tuppence sentiu medo. Ela não sentiu-se ameaçada por Whittington, mas essa mulher era diferente. Como se ela estivesse hipnotizada, ela fitou a longa e cruel linha vermelha da boca da mulher. E, novamente, ela sentiu-se tomada pelo pânico. Sua costumeira autoconfiança a abandonara. Ela sentia vagamente que enganar esta mulher seria muito diferente do que foi enganar Whittington. Os alertas de Sr. Carter voltaram à sua mente.
Aqui, com certeza, ela não poderia esperar por misericórdia. Lutando contra o instinto que lhe impelia a virar-se e sair correndo, Tuppence enfrentou o olhar da mulher, com firmeza e respeito. Então, como se o primeiro momento de escrutínio tivesse sido satisfatório, a senhora Vandermeyer gesticulou em direção a uma cadeira. Pode sentar-se. Como você descobriu que eu estava à procura de uma criada? Foi um amigo que conhece o rapazinho assessorista daqui. Ele pensou que eu me encaixaria por aqui. Você fala como uma garota educada. Astuciosamente, Tuppence recitou sua carreira imaginária nos termos que Sr. Carter havia sugerido. Ela sentiu que, conforme ela o fazia, a tensão na atitude da Sra. Vandermeyer abrandou-se. Compreendo. Existe alguém com quem eu posso confirmar as suas referências? Meu último emprego foi com a senhorita Dufferheim, na mansão Pestonage, em Langley. Estive lá por 2 anos. Então você adivinhou que poderia ganhar mais vindo para Londres, eu suponho. Pois bem, isso não me interessa. Lhe pagarei 50 libras, 60 libras. O que você desejar? Pode começar imediatamente? Sim, senhora. Hoje, se a senhora preferir. Minhas coisas estão em Paddington. Vá e busque as de táxi, então. É um serviço fácil. Eu saio com frequência. Aliás, qual é seu nome? Prudence Cooper, senhora. Muito bem, Prudence. Vá e busque suas coisas. Eu vou sair para almoçar. A cozinheira lhe mostrará onde está tudo. Obrigada, senhora. Tuppence saiu. A jovem Anne já havia sumido. No átrio do térreo, Tuppence nem olhou em direção a Albert quando saiu. A aventura havia começado, mas ela sentia-se menos animada do que no início da manhã. Passou pela cabeça de Tuppence a ideia de que, se a desconhecida Jane Finn caiu nas garras da Sra. Vandermeyer, foi muito duro para ela. Tuppence provou-se habilidosa em suas novas incumbências. As filhas do arquidiácono eram bem treinadas nas tarefas domésticas. Portanto, Tuppence não tinha nenhum medo de parecer ineficiente. A cozinheira da Sra. Vandermeyer era um enigma para Tuppence. Evidentemente, ela possuía um medo mortal de sua patroa. A jovem julgou ser provável que Vandermeyer sabia alguma coisa sobre a cozinheira. De outra forma, ela cozinhava como uma verdadeira chefe, como Tuppence pôde atestar naquela noite. A Sra. Vandermeyer aguardava uma visita para o jantar, e Tuppence preparou a mesa para 2. Ela ficou pensando sozinha sobre este visitante. Parecia-lhe muito provável que ele acabaria sendo Whittington. Apesar de sentir-se bem confiante que o homem não a reconheceria, Tuppence preferiria se o convidado acabasse sendo um estranho. Contudo, não havia nada que ela pudesse fazer, exceto torcer pelo melhor. Eram alguns minutos depois das 8 da noite, quando a campainha tocou, e Tuppence foi atendê-la com um resquício de nervosismo. Ela ficou aliviada ao ver que o visitante era o segundo homem que Tommy havia tentado seguir. Ele se apresentou como Conde Stepanov. Tuppence anunciou sua chegada e a Sra. Vandermeyer levantou-se de seu divã com uma breve exclamação de satisfação. É um prazer vê-lo, Boris Ivanovich. Igualmente, madame. Com licença. Após alguns minutos, era hora de servir o jantar. Enquanto estava servindo a mesa, Tuppence escutou atentamente tudo o que foi dito. Ela se lembrava que aquele era um dos homens que Tommy seguiu quando ela o viu pela última vez. Ela já estava, apesar de não querer admitir, ficando preocupada com seu companheiro. Onde ele estava? Por que ela não havia recebido nenhuma mensagem? Ela já havia tomado providência antes de deixar o Hotel Ritz para que todas as cartas ou mensagens que chegassem endereçadas a ela fossem enviadas para uma lojinha de materiais de escritório próxima, a qual Albert foi instruído a visitar frequentemente. Era verdade que ela só se separara de Tommy na manhã do dia anterior. E ela tentava se dizer que qualquer preocupação com ele era absurda. Mesmo assim, era estranho que ele não tivesse mandado nenhum tipo de mensagem. E, no entanto, não importava o quanto ela ouvia, a conversa não lhe deu pistas do paradeiro de Tommy. Boris e a Sra. Vandermeyer conversavam sobre assuntos mundanos.
peças que haviam assistido, bailes novos e a fofoca da alta sociedade. Depois do jantar, eles se acomodaram no pequeno boudoir, onde a senhora Vandermeyer, deitada no divã, ganhou uma aparência ainda mais terrivelmente bela do que nunca. Tuppence trouxe café e licor para os dois e se retirou a contragosto. Conforme ela saía, ouviu Boris dizer: Menina nova, não é? Ela começou hoje, a outra era terrível. Essa aqui parece bem melhor. Ela serve bem. Tuppence aguardou por um momento perto da porta, a qual ela havia propositalmente esquecido de fechar, e ouviu o homem dizer: Mas é seguro? Vamos, Boris. Você é absurdamente desconfiado. Acho que ela é prima do porteiro do Atel, coisa assim. Ninguém aqui nem imagina que eu conheço nosso amigo em comum, o Sr. Brown. Pelo amor de Deus, seja mais cuidadosa, Rita. A porta não está nem fechada. Pois bem, vá fechá-la então. Tuppence se retirou apressadamente. Ela não conseguiria ficar muito tempo longe. Tuppence se afastou e lavou a louça com uma velocidade de tirar o fôlego, adquirida durante seu trabalho no hospital. Então ela deslizou silenciosamente de volta para a porta do boudoir. A cozinheira, mais vagarosa, ainda estava ocupada na cozinha, e se sentisse a falta de Tuppence, provavelmente pensaria que ela estava arrumando os quartos. Mas infelizmente a conversa estava muito baixa para que Tuppence pudesse ouvir do outro lado da porta. Ela não se arriscaria a abrir novamente a porta, por mais cuidadosa que fosse. A senhora Vandermeyer acomodara-se praticamente de frente para a porta, e Tuppence temia os olhos de lince de sua patroa. Mesmo assim, Tuppence sentiu que valia a pena se arriscar para ouvir o que estava sendo discutido. Era possível que, se algo inesperado havia ocorrido, que ela fosse ouvir notícias sobre Tommy. Por alguns momentos ela refletiu em desespero e então seu rosto iluminou-se. Ela dirigiu-se rapidamente ao corredor e em direção ao quarto da senhora Vandermeyer, que possuía amplas janelas francesas que davam em uma varanda que percorria todo o comprimento do apartamento. Passando pelas janelas, Tuppence esgueirou-se silenciosamente até alcançar a janela do boudoir. Como esperava, ela estava entreaberta, e as vozes do lado de dentro eram audíveis. Com essa sua continuada imprudência, você vai acabar nos arruinando. Notoriedade do tipo certo é a melhor maneira de afastar a desconfiança. Você vai aprender isso qualquer dia desses. Talvez mais cedo do que imagina. Enquanto isso, você fica andando por aí com esse Bill Edgerton. Não basta ele ser, talvez, o mais célebre dos conselheiros do rei na Inglaterra, mas também a especialidade do homem é a criminologia. Você é louca! O que eu sei é que a eloquência desse homem salvou vários outros da forca. Então o que importa? É possível que eu precise do auxílio dele algum dia. E se esse dia chegar, que fortuito será ter um amigo desses no tribunal. Ou melhor dizendo, dentro do tribunal. Você é uma mulher astuta, Rita. Mas também é tola. Deixe que eu lhe ajudo e abandone esse Bill Edgerton. Acho que não. Você se recusa. Recuso. Então, pelos céus, você vai... Você se esqueceu, Boris, que eu não respondo a ninguém. Eu aceito ordens apenas do Sr. Brown. Você é impossível, é impossível. Agora já pode ser tarde demais. Eles dizem que Bill Edgerton consegue farejar um bandido. Como podemos ter certeza de qual o verdadeiro significado deste súbito interesse em você? É possível que ele já esteja desconfiado. Ele pode pensar que... Pode ficar tranquilo, meu querido Boris. Ele não suspeita de nada. Já que você não demonstra seu costumeiro cavalheirismo, pode ter se esquecido que eu sou amplamente considerada uma mulher bela. Eu lhe asseguro que a minha beleza é tudo o que interessa a Bill Edgerton. Ele estudou os criminosos como nenhum homem nesse reino já o fez. E você acredita que pode enganá-lo? Se ele é mesmo tudo isso que você diz, então eu me divirto tentando. Além disso, ele é extremamente rico. Eu não sou dessas que desprezam o dinheiro. Ele é o tendão da guerra, como você bem sabe, Boris. Dinheiro, dinheiro, esse é sempre o perigo com você, Rita. Eu acredito que você venderia sua própria alma. Eu acredito... Às vezes eu
Acredito que você venderia a nós. O valor, é claro, teria que ser gigantesco. Não estaria ao alcance de ninguém pagar, exceto um milionário. Ha! Viu só, eu estava certo. Ah, meu querido Boris, será que você não tem um senso de humor? E por acaso era uma piada? Mas é claro. Neste caso, eu só posso dizer que seu senso de humor é peculiar. Não vamos ficar brigando, Boris. Toque aquele sininho. Vamos pedir algo para beber. Tuppence recuou com rapidez. Ela parou um momento para se ver no grande espelho da Sra. Vandermeyer e garantir que não havia nada de errado em sua aparência. Em seguida, ela respondeu ao chamado do sino obedientemente. A conversa que Tuppence ouviu, apesar de ser interessante, visto que provou que Boris e Rita eram cúmplices, fez muito pouco para acalmar as preocupações recentes da jovem. O nome Jane Finn não foi sequer mencionado. Na manhã seguinte, Tuppence trocou algumas palavras com Albert e foi informada que nenhuma mensagem chegou para ela. Tuppence não acreditava que Tommy, se estivesse bem, não mandaria nenhuma mensagem para ela. O coração da jovem pareceu ser agarrado por uma mão gélida. E se... Ela engoliu seus temores corajosamente. Não faria bem nenhum se preocupar, mas ela agarrou uma chance oferecida pela Sra. Vandermeyer. Que dia você normalmente tira folga, Prudence? Normalmente é às sextas-feiras, senhora. E hoje é sexta-feira. Mas não acredito que já deseje tirar folga, visto que começou apenas ontem. Eu estava pensando em perguntar à senhora se eu poderia. Queria que o Conde Stepanov pudesse ouvi-la. Ele fez um comentário sobre você ontem à noite. O seu pedido é bastante... comum. Estou satisfeita. Você não aprendeu tudo ainda, mas pode tirar sua folga. Não faz diferença para mim, já que não vou jantar em casa hoje. Obrigada, senhora. Tuppence sentiu-se aliviada depois que deixou a companhia de Vandermeyer. Ela deixou-se admitir novamente que estava com medo. Com muito medo. Daquela bela mulher com os olhos cruéis. Tuppence estava desatentamente polindo uma de suas joias quando a campainha tocou. E ela foi atender. Desta vez, o visitante não era Whittington, nem Boris, mas um homem de aparência extraordinária. Mesmo sendo apenas um pouco mais alto que a média, ele passava a impressão de ser muito alto. Seu rosto, bem barbeado, continha uma expressão que transmitia um poder maior que o comum. Ele parecia ser magnético. Tuppence permaneceu momentaneamente incapaz de decidir se o homem era ator ou advogado, mas suas dúvidas foram respondidas quando ele se apresentou. Sir James Peel Edgerton. Ela fitou mais um pouco, com um interesse renovado. Este era, então, o famoso conselheiro do rei, cujo nome era conhecido por toda a Inglaterra. Ela havia escutado rumores que ele poderia um dia tornar-se primeiro-ministro. Era sabido que ele recusou o posto em favor de sua profissão, preferindo permanecer simplesmente um deputado eleito por um município escocês. Tuppence retornou à despensa pensativa. O homem havia impressionado-a. Ela compreendeu a razão da agitação de Boris. Peel Edgerton não parecia mesmo um homem fácil de enganar. Depois de cerca de 15 minutos, o sininho foi tocado novamente, e Tuppence foi até o corredor para acompanhar o visitante até a saída. Ele havia fitado-a com um olhar penetrante antes. Agora, conforme ela entregava-lhe seu chapéu e bengala, ela estava consciente do olhar do homem, varrendo-a por completo. Quando ela abriu a porta e pôs-se de lado para deixá-lo passar, ele parou na passagem. Não está fazendo isso há muito tempo, não é mesmo? Ex-voluntária enfrentando tempos difíceis. Estou certo? A senhora Vandermeyer lhe contou? Não, menina. Olhar para você me contou. Está gostando do lugar? É muito bom. Obrigada por perguntar. Mas não faltam lugares bons ultimamente.
E mudar-se de vez em quando não faz mal nenhum. O senhor está dizendo... Apenas uma dica, só isso. Tulpens retornou à despensa mais pensativa do que nunca. O Adversário Secreto, de Agatha Christie. Este episódio contou com as vozes de Sofia Sepúlveda, como a narradora, Ana Neves, como Tulpens Cowley, Nathanael Nunes Flack, como Albert, Gilles Azevedo, como Sr. Carter, Lua Veríssimo, como Annie, Jéssica Loiana, como Rita Vandermeyer, Matheus Araújo, como Boris, e Gustavo Possati, como Sir James Peel Edgerton. Direção de Jéssica Loiana. Roteiro de Sinara Salve. Tradução e revisão de João Vitor Galvão e Tiago Magiales. Edição de Rafael Zorzal. Créditos completos e a trilha sonora do episódio estão na descrição. Esta adaptação é uma produção do Projeto Drama.